pessoal, como é que tá? Nós estamos começando mais um semestre com muita energia, com muita garra, apesar desse semestre remoto, né? Estamos iniciando o processo aí como semestre remoto. Mas o coreto não pode parar, né? A gente não pode sentar e chorar as pitangas, né? Nós temos que continuar, dar início ao nosso semestre para desenvolver um pouquinho sobre a disciplina filosofia. Afinal, o que é filosofia, né? Muitas pessoas elas associam filosofia a uma história de vários teóricos, né, que vem lá desde a Grécia até os dias atuais, cada um com seu conceito, com sua proposta de filosofia. Mas a filosofia, ela é muito mais do que isso. Isso que vocês viram no ensino médio chama-se a história do pensamento filosófico, que é um dos ramos da filosofia, né? O reconhecimento da história é muito importante também. Porém, nós temos aí uma série de coisas a serem discutidas dentro da filosofia. Mas afinal, falei. O que é a filosofia? É o início da nossa apresentação. A filosofia, ela tem um significado etimológico, né? Ou seja, o significado da palavra filosofia. Ela vem do filo, que quer dizer amor, né? Filia, daí o termo filia, amor. E sofia, amor à sabedoria. Então, isso quer dizer que quem pratica a filosofia, quem usa da filosofia, ele busca o conhecimento por amor. Então, o filósofo seria aquele que busca o saber, seja qual for, né? Existem várias formas de conhecimento, que nós chamamos de senso comum, né? O senso comum seria a cachorra tá atacada, ela também quer conhecer. Então, nós temos o senso comum, né? Ou seja, o conhecimento popular. Manga com leite faz mal, se chover, tem que tampar os espelhos, enfim. O conhecimento religioso, ele também, assim como o conhecimento comum, ele é acrítico, né? Ele é um conhecimento assim, nos é dado, conheça, né? Se você não quiser fazer parte daquele âmbito religioso, você se retira, né? Então ou você acredita ou você não acredita. Tanto o senso comum como o religioso, eles acompanham essa ideia. Já o conhecimento científico, né, surge aí entre os séculos 17 e 18, onde ele vai fazer uma crítica a essas formas de conhecimento acríticas. Vai fazer uma crítica à forma de conhecimento acrítica, né? Então, o conhecimento científico, ele põe em xeque essas formas de saber que antes eram definidas e estruturadas, né? E aí você também tem o conhecimento filosófico. O conhecimento filosófico, ele é um conhecimento um pouco mais antigo que o conhecimento científico, né? Igual eu falei, ele data do século V a.C. e ele também é um pensamento acrítico, surge na Grécia, né, com a ideia dessa criticidade, né? Aliás, a Grécia é um ambiente democrático, que desenvolveu muito o saber crítico diante de uma série de questões aí envolvendo a Grécia. Então, o fato é que tanto o conhecimento científico quanto o conhecimento filosófico, eles abrem uma brecha para o diálogo. Né? Quando o diálogo acaba, os muros acabam subindo. É o que nós estamos vivendo nos dias atuais, né? O conhecimento científico é colocado em xeque pelo conhecimento de senso comum. Então, é uma coisa assim, os muros estão subindo e o diálogo termina. Nada mais necessário, então, dessa forma, que ter o conhecimento científico ou o conhecimento filosófico para promover um debate aí sobre o diálogo, um diálogo sobre a realidade onde que estamos vivendo, né? Então, eu falei para vocês sobre o histórico de surgimento na Grécia Antiga, entre os séculos 5 e 6 a.C. É um momento muito sério, que é um momento de racionalização do pensamento grego. Antes
do pensamento filosófico, existia o que nós chamamos de mitos, mitologia, que eram histórias contadas pelos gregos, né? Também isso será o tema da nossa próxima, semana, da nossa próxima aula, né? Onde nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da mitologia, né? Os gregos, eles possuíam um pensamento religioso misturado, né? Que eles chamavam de mitos. Os mitos, para os gregos, justificam uma determinada realidade, né? Por exemplo, eles eram extremamente machistas, preconceituosos quanto à mulher, né? Quanto ao sexo feminino. Então, como eles justificavam isso? Pandora, né? Pandora era a primeira mulher, né? E que Zeus entrega a caixa para ela e diz assim: Pandora, você não pode abrir a caixa. Você pode fazer tudo, de menos abrir essa caixa. E a mulher, que é muito curiosa, isso é um defeito de acordo com os gregos, né? Ela abre a caixa. E aí sai todas as desgraças do mundo. E aí a mulher foi responsável pelas desgraças do mundo, né? E daí, quando ela tenta fechar a caixa, ela fecha a única coisa que era bacana, que era positiva, que era a esperança. E ela deixa aprisionada na caixa. Então, eles mostram, através da mitologia, que a mulher é inferior ao homem por ela ter essas características aí de curiosa, né? A mulher é muito curiosa, com certeza. Mas é por esse motivo que eles dizem que a mulher não pode ser cidadã, porque ela não tem a capacidade racional, que ela é muito emotiva, que ela é muito curiosa, e que com isso ela não poderia ser cidadã, por exemplo. Então, assim, eles justificam a ordem através dessas ideias, desses mitos, dessas histórias. Porém, no século V e VI, o pensamento grego, ele, pela questão histórica, né, pelo desenvolvimento social da Grécia, ele se torna mais racional, né? Então, a filosofia vai surgir aí, né? Então, você vai ver que como que os gregos definiam a filosofia? Eles definiam como conhecimento que explica as coisas, que explica as mudanças, que explica as maravilhas que aconteciam na natureza. Então, a filosofia, ela estava diretamente associada à matemática, à biologia, né? Porque ela parte para a explicação do mundo, ok? Então, essa é a filosofia para os gregos. Então, por isso que vocês veem assim, ó, Pitágoras, matemático, filósofo. É porque ele era, através de explicar a realidade, através da lógica, da matemática, né? E por aí vai. Então, na Grécia, conforme eu falei para vocês, era um ambiente propício para o desenvolvimento aí da filosofia. Mas qual seria esse desenvolvimento? De que maneira? Né? Primeiro, você não tinha uma religião tão forte. Você tinha os mitos, mas a religião, ela ocupava um papel muito secundário. E, por outro lado, você tinha o desenvolvimento, principalmente em Atenas, de uma ideia social chamada democracia, onde a sociedade unida, os cidadãos unidos, buscavam a solução para os seus problemas. Não era Deus, não era um sacerdote, não era autoridade, eram os cidadãos, né? Tanto que lá na Grécia, lá em Atenas, tinha a ágora, que era o espaço onde eles decidiam. Então, gente, vamos parar para pensar, né? É o que acontece na nossa democracia hoje? A nossa democracia, ela não é algo representativo. Nós elegemos as pessoas para assumirem esse papel por nós. Então, nós é uma democracia, com certeza, porque nós colocamos as pessoas que estão no poder. Porém, ela não é representativa. A gente não vai lá na Assembleia e não vai no Senado, não vai lá no Palácio da Alvorada falar o presidente tem que fazer assim, assim, assim. Eles decidem através da divisão dos 3 poderes, né? Então, assim, as leis são criadas através disso. Então, a democracia grega ela era mais representativa, o cidadão tinha mais poder, né? Aliás, o conceito de cidadania era um pouco diferenciado do nosso, porque a nossa cidadania visa abarcar a todos. A cidadania na Grécia, ela excluía mulheres, ela excluía
menores de 21, ela excluía um grupo social, vários grupos, na verdade. Então, quem era cidadão era muito estrangeiro não podia, escravo não podia, enfim. Então, ela era mais excludente em relação à democracia que nós temos hoje, porque o mundo mudou, né? Então, as coisas também devem mudar. A gente não pode associar a democracia grega à nossa democracia atual, porque o mundo mudou, graças a Deus. Espero que as pessoas também mudem muito. Então, assim, apesar de alguns ainda resistirem. Mas isso é coisa para outro tema. Então, gente, quais foram os fatos, além do que eu falei, que na Grécia a ausência religiosa, que é um pensamento radical, né, que é um pensamento extremamente radical, além da questão da democracia, que se desenvolveu muito nas cidades-estado, exceto aí Esparta, né, que tinha o seu rigor militar, fato esse que não existem muitos filósofos lá, né, mas, enfim, é uma exceção à regra. Quais são os fatos históricos que marcaram aí o pensamento, o nascimento da filosofia? Nós temos, os gregos praticavam o comércio marítimo e com isso eles conheciam o mundo inteiro e traziam informações de outras partes do mundo, mostrando aí que não é só aquele pensamento grego que era o pensamento correto, que era o único pensamento do mundo. Então eles tinham uma abertura maior. As viagens marítimas foram muito importantes para eles. A invenção no tempo, da medição de tempo, calendário, né? A invenção da moeda, da circulação de moeda, uma vida urbana mais intensa, a escrita, né? Que vai trazer aí o conhecimento, né? Principalmente a escrita alfabética e a questão da política, né? Que a política seria o bem-estar de todos. Os cidadãos, eles decidiriam sobre o bem-estar de todos. Então, você tem aí fatos históricos que vão marcar muito o surgimento e vão contribuir aí para o surgimento da filosofia, ok? E aí, eu trago aí uma definição dos filósofos da Maria Lúcia Aranha, né? Arruda Aranha, que fala o seguinte: a filosofia não é só um saber, ela é uma atitude. Então, a pessoa que pratica filosofia, ela deve ter essa atitude, né? No dia a dia, em situações que vocês se encontram no limite, que exigem algumas decisões, né? Então você tem que ser racional, você tem que ter um pensamento racional. Então a filosofia te ajuda muito. Já pensou na sua vida profissional o quanto ela pode te ajudar, né? Por isso, no seu encontro com a tradição filosófica, é preferível não recebê-la passivamente. Ou seja, eu estou falando aqui, vocês estão aceitando. Não é aquele blá, blá, blá. Entendeu? É um momento onde você discute, você debate, não é algo acabado. Eu não sou dotada do conhecimento total. É uma reflexão crítica que vocês podem não concordar comigo. Espero que não concordem, né? Em alguns momentos, a gente trava um debate, um discurso, e com isso é a autonomia e o respeito à nossa realidade, né? Então, é o que a gente vive no dia a dia, não basta aí. Então, vamos refletir sobre o que é a ciência e o senso comum. Quais são essas relações? Eu não posso abandonar o senso comum, pensamento que surge aí desde que o mundo é mundo, né? Porque é um pensamento muito prático, porque a ciência, a filosofia, elas partem do senso comum para debater, né? A evolução do senso comum se dá através da filosofia, da ciência, o debate crítico, né? Sobre esse passado. Então, a ciência elimina a total especulação pela comprovação e transforma o senso comum em fato observável. Então, galera, é isso. Ela não anula, não filosofia, ciência, eles não anulam o senso comum, entendeu? Então, quer dizer que eles estão juntos, né? E a filosofia e ciência também estão muito próximos, porque são uma reflexão crítica a respeito de fundamentos, de ação, né? A ciência, ela está muito próxima, modo de abordagem, objeto a ser estudado, né? Então, o cientista, antes de desenvolver sua ideia, sua teoria, ou então o seu composto, enfim,
em qualquer ramo aí da ciência, ele parte para o pensamento crítico. Então, ele está fazendo filosofia de maneira universal, né? E aí, a filosofia, de acordo aí com as teorias, né, com o pensamento filosófico, ela nasce do questionamento. A partir do momento em que você tem algo para questionar, para duvidar, ela surge, né? Então é o que a gente faz todos os dias. São fundamentos do pensamento filosófico, né? Não é devagar, não é pensar. É ter uma dúvida, um questionamento e com isso partir desse questionamento e buscar alguma resposta. Então a filosofia é isso, né? A filosofia é muito mais do que o desenvolvimento histórico, conforme vocês já viram no ensino médio, ficaram todos os 3 anos falando sobre Sócrates, Platão, Aristóteles, enfim, né, uma série de filósofos, mas é muito mais do que isso. A filosofia, ela parte do pensamento crítico, ela critica as coisas, ela critica a sociedade, não pelo sentido de apenas criticar algo, e sim de construir um conhecimento. A filosofia, ela faz parte disso, ela está associada às demais ramos do saber, seja ele da exatas, da humanas, da biológica, parte aí do pensamento racional. Então, ela está bem associada. O cientista, vocês veem que todos os cursos existe um determinado tipo de filosofia. Filosofia do direito, filosofia da administração, filosofia na parte da computação, né? Onde vai tratar uma série de temas relacionados à área, ao desenvolvimento de tecnologia. A gente também trabalha com isso, tá bom? Então é isso, a filosofia, ela parte do pensamento. Isso que nos diferencia dos animais, né? É o que nos diferencia do mundo animal. É por isso que a gente está no topo da cadeia evolutiva. Nós sabemos pensar, nós sabemos criticar, nós sabemos construir, nós sabemos não só reproduzir algo, né? É o que eu não espero de vocês como alunos da graduação em reproduzir apenas algo, e sim criar, né? Essa é a nossa função. E é isso que eu vou fazer com vocês a partir desse momento, nesse segundo semestre aí de estudos remotos, tá bom? Então, um beijo para vocês e até a próxima aula.